Bom dia, mais uma vez aqui, estamos com a aula de Neemias, tempo de reconstrução. Na primeira aula vocês estiveram com a professora Miriam e aprenderam um pouquinho sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo, sobre esse livro tão atual. A gente pode extrair tantos conhecimentos desse livro da Bíblia que ficam muitas coisas, às vezes, para ainda pouco falar. Você já deve ter lido esse livro, você já deve ter escutado falar de Neemias, e hoje a nossa proposta aqui é que a gente aprenda um pouquinho mais desse livro, dessa figura histórica que existiu e que fez grande diferença para o povo de Deus. Mas quem era Neemias? Será que você sabe quem era Neemias? Quem era essa pessoa que fez toda a diferença para o povo de Deus? E executou uma grande tarefa. E a gente fica perguntando assim, será que a gente tem alguma fotografia de Neemias? Será que tem algum desenho dizendo se ele era forte, se ele era bonito, quais as atividades que ele fazia, naquela época, que tipo de coisa que ele, se ele tinha família, como é que ele era barbudo, ele não era, tipo de roupa que ele andava. A gente fica curioso quando a gente lê um personagem tão marcante, tão relevante. E eu estou aqui para falar hoje um pouquinho, no começo desse livro, um pouquinho para você que está aí me acompanhando. Você preste bem atenção que hoje nós vamos tentar trazer um pouco para a nossa realidade aqueles princípios que foram aplicados, que a gente pode extrair do texto. A gente está fazendo esse curso para poder realmente extrair esses princípios e aplicar na nossa vida, como igreja e individualmente também. Eu tenho certeza que você, acompanhando essas aulas, você vai poder aproveitar e aplicar na sua vida um pouquinho daquilo que a gente pode aprender com Neemias. Vamos ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Diz assim: Neemias ora por Jerusalém. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu me chamo Neemias, estava em Suzã, capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Amém? Eu li do versículo 1 ao 3. E eram más notícias, A gente tem recebido más notícias. Mas hoje a gente vai falar na aula princípios para uma influência relevante no mundo. Eu comecei perguntando para você, quem era Neemias? Você pode ter visto no slide aí uma figura, mandando as pessoas, direcionando elas para uma construção, supostamente de um muro. Mas esse desenho não é um desenho do Neemias, é apenas uma ilustração que a gente usa, para poder materializar, concretizar na nossa mente algum fato relevante. Então a gente usa isso, mas não tinha fotografia. Poderia ter desenhos, conservados, mas a gente não teve acesso a esses desenhos. A gente teve acesso a um texto. E esse texto conservado, ele traz algumas informações. Neemias
era filho de Acalias, irmão de Anani, e era um dos irmãos, ou seja, ele era um homem de família, ele tinha uma família. Isso é importante? Claro que é. Mas por quê, né? Você pode estar se perguntando, por que, pastor Rodrigo, isso era importante? Na história do povo de Deus, sempre é registrado de onde a pessoa vem e para onde ela vai. E é registrado a história, a genealogia. Quem essa pessoa está ligada, se ela foi inserida no povo de Deus, se ela já era do povo de Deus. Então sempre é relevante você saber, quando um personagem bíblico está sendo apresentado, eles geralmente usam a genealogia. Isso compõe um quadro maior. A gente estuda não só para aprender os princípios relevantes, o que a gente pode aplicar, mas porque essa é a história de um povo que tinha origem lá em Abraão, porque Deus escolheu Abraão e quis, né, construir a partir de Abraão ali um povo. Então toda a história que sucede vai sendo escrita, né? Você pode ver que nessa história, mais para frente, você vai ter a percepção de que Neemias confronta algumas pessoas. Então é importante você entender de onde a pessoa é, se ela tem família, qual família é. Às vezes você pode achar, nossa, que nomes difíceis, que genealogias chatas, mas isso tem relevância no contexto geral da Bíblia. Por isso que sempre os livros, eles relatam os nomes das pessoas. Eles relatam se ela pertencia a uma família, quem era o pai, quem era a mãe. Isso nos remete à origem das pessoas, né? Qual a qualidade dessas pessoas, que tipo de trabalho elas exerciam. E mais para frente nesse texto você vai ver que Neemias, ele era um servo, ele servia não só ao Deus vivo, mas ele servia a um rei, chamado o rei Artaxerxes, né? Então na história isso compõe, então isso dá relevância também, porque isso aconteceu. Existem outros livros fora da Bíblia que relatam esse rei. Se relatam esse rei, isso é uma referência externa que colabora para que a gente aumente a nossa fé, ou seja, é relevante, como eu poderia te falar, te explicar, isso reforça a autoridade da Bíblia. Quando tem uma referência externa, seja ela histórica, seja ela de material mesmo, que foi encontrado no manuscrito, que foi encontrado uma pedra, um escrito, isso reforça a autoridade da Bíblia, que é um livro verdadeiro, que é um livro onde existiram personagens reais, pessoas reais, não é uma história inventada, não é um texto maquiado ou com a intenção de provar algo, porque muitos têm tentado desqualificar a Bíblia. Muitas pessoas que não creem na Bíblia tentam desqualificar a Bíblia. E quando você tenta desqualificar a Bíblia, isso cai em descrédito, o que está escrito. Mas a palavra de Deus, ela é viva, verdadeira. Por isso que a gente também se vale desses argumentos históricos que tem uma relevância para a gente compreender que a nossa fé não é uma fé numa história inventada, mas uma fé racional, uma fé onde a gente segue princípios que são vividos por um povo que creu em um Deus que é vivo, que é permanente, que é imutável. Então essas verdades que a gente está extraindo não é de uma história inventada, não é de um livro qualquer. É de um livro da história de um povo que Deus escolheu para viver histórias. E Ele escolheu registrar algumas histórias através dos vários escritores da Bíblia para nos trazer conhecimento, nos trazer sabedoria, nos trazer verdades e princípios que a gente pode ainda hoje aplicar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para moldar e mudar a nossa história. Então a gente sabe que Neemias, de acordo com o texto, ele era irmão de alguém, filho de outra pessoa, e isso tinha uma relevância, porque ele fazia parte do povo de Deus.
Era isso que dizia que ele era parte desse povo. Ele não era só parte desse povo de Deus, ele não era só mais uma pessoa, mas ele era um homem sintonizado com o céu e com a terra. Ele tinha sintonia com Deus, apesar de ele ser nascido ou ele ter origem lá no exílio. Ele estava no exílio, ele provavelmente, eu vou falar aqui para você, que ele não conhecia Jerusalém antes disso, porque ele já estava lá servindo aquele rei há muitos anos. Talvez desde criança a família dele foi separada para servir aquele rei. Não vou entrar nesses detalhes, mas é relevante você saber que ele prestava um serviço ao rei. Isso fez toda a diferença na história do povo de Deus e na história de Neemias. O nome dele significava, ou significa, aquele que consola, ou consolador. E de acordo com os conhecimentos que a gente tem, né, dessa história, desse povo, os nomes eram dados e faziam toda a diferença na vida da pessoa. Elas criavam um significado não só momentâneo naquela vida, mas eterno. Então, quando você olha para o nome de Neemias, que é aquele que é o Consolador, e você começa a ver a história que ele viveu, você vê que faz sentido. Realmente tem significado. Também é importante você conhecer a história do personagem, conhecer o nome dele, o que significava. Tem muitos livros que trazem essa informação, e algumas bíblias também. Você pode usar uma bíblia de leitura ou uma bíblia de estudo para você buscar essas informações. Ele, além de ser um homem sintonizado com o céu, ele era um grande líder dos homens. Ele foi um grande líder dos homens. Ele também era um humilde adorador diante de Deus. Isso fez muita diferença. Você vai ver que na história de Neemias, quando você olha para essa figura histórica, esse homem de Deus, que estava vivenciando esse drama, ele estava servindo a um rei estrangeiro, ele era de um povo, né, o povo de Deus, ele foi escravizado, ele estava no exílio. Então Jerusalém, quando ele escuta essa notícia, né, que havia sido destruída e que as pessoas dos outros povos desprezavam aqueles do povo de Deus, ele se entristece. Vê o que ele fala: olha, quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Alguém que tem compaixão, que tem empatia pelas pessoas. Quais os princípios que nós podemos extrair desse texto? Neemias, ele possui algumas marcas. Ele possui marcas de um homem que era um consolador. Lembra que eu falei para você que o nome de Neemias era um nome que trazia significado não só para ele, mas para a vivência dele, para a vida que ele levou. Ele estava a serviço de Deus e dos homens. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Você pode ver, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias, estava em Suzã, capital do país. Ele era um homem a serviço do rei, mas também a serviço do povo de Deus, a serviço de Deus, porque o serviço que ele prestava para o povo de Deus, né, o que ele iria prestar, isso era o serviço, o ministério que ele iria exercer para Deus. A forma que ele tinha como servir a Deus era servindo as pessoas, e ele estava ali fazendo um trabalho relevante. Ele era sensível à dor do próximo e que tinha muita compaixão. Ele era dotado de compaixão, de empatia. Ele se importava com as pessoas, com a situação das pessoas. Ou seja, quando o irmão dele traz aquela notícia,
da situação em que Jerusalém, e além daquela cidade, daquela cidade fortaleza que havia sido destruída, era a situação do povo que vivia ali, do povo de Deus, daqueles consanguíneos, daquela grande família de Deus. Ele se sentiu com compaixão, com misericórdia, ele chorou de tristeza, ele se lamentou por aquele sofrimento que o povo estava sofrendo. Só isso diz muito do que Neemias era, de quem Neemias era. Era um homem cheio de compaixão. E ele diz assim, que ele tentou, chorou. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, ele não conseguia comer. E fiz a Deus esta oração. Presta bem atenção, porque essa é a primeira oração. Ele está dizendo assim: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, ouve as orações que eu faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são Teus servos, o Teu povo. Tu os livraste do cativeiro com Teu grande poder e com Tua grande força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros Teus servos que têm prazer em Te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o Rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao Rei. É algo muito prudente orar. Ele se entristeceu e orou. Ele chorou e orou. Orar não é algo pequeno, não é algo sem importância, é algo muito relevante. E que princípios a gente pode extrair desse texto? A gente pode saber que Neemias não morava em Jerusalém por esse texto. Provavelmente ele nem conhecia a cidade de Jerusalém, só de ouvir falar. Porque ele vivia no exílio servindo ao rei. Mas ele possuía o quê? Empatia. E se importava com os outros. Tanto que ele orou. Ele orou por aqueles e se colocou junto com eles. Ele confessou pecados. Ele teve coragem de perguntar. E além de perguntar, ele ouviu aquela notícia. Tem alguns princípios assim. Você consegue perguntar a alguém e ouvir o que a pessoa está falando? Você consegue perceber os detalhes e ver a gravidade da notícia que está sendo dada para você? Ver a relevância, observar, e você tem empatia. Você consegue se sentir na pele daquela pessoa que está sofrendo. Quando você escuta alguém contando uma notícia, você se importa com as pessoas. Quando você escuta alguém, está com fome, você se sente entristecido porque as pessoas estão com fome. Você se sente entristecido porque alguém
sofreu um luto, né, que está sofrendo, perdeu alguém próximo, você consegue se importar porque alguém perdeu um negócio, porque alguém foi prejudicado? Ou você só se importa com aqueles que estão muito longe? Você não se importa com seus vizinhos, com aqueles que fazem parte do teu povo? Você tem se importado? Não só com o povo de Deus, mas com o teu povo, de onde mora com você. Ter compaixão é um princípio para a gente orar, para a gente clamar, para a gente agir. Ter coragem de perguntar é algo muito importante. Ou você diz, tudo bem, tudo bem. Ou você cumprimenta, tudo bem, tudo bem. Você não quer saber. Ou se você pergunta, você não para escutar a resposta. Como você está? Você está bem? Como as pessoas que estão lá, da sua família, estão? Como está aquele irmão que saiu desta igreja, foi para outra igreja, que saiu da célula? Você pergunta, você procura saber como as pessoas estão? Perguntar é importante. Você pergunta para saber como as coisas estão e você presta atenção no feedback dessa pergunta, na resposta dessa pergunta. Você se importa com a resposta ou você só pergunta por perguntar? Você nem ora por essa resposta que foi dada, pelo sofrimento alheio, pela dor do próximo. Você não ora, você parou de orar pelas pessoas, só ora por você. Neemias, ele confessou o pecado do povo e dele também diante de Deus. Ele usou o conhecimento que ele tinha para trazer à memória aquilo. Olha, Deus, você prometeu a Moisés. É importante você conhecer a Bíblia. O que Deus falou? O que Deus já prometeu para o povo de Deus? Você tem esse relacionamento com Deus? E falando desses princípios, a gente pode pensar que a partir dessa resposta, ele refletiu sobre esse assunto. Ele analisou aquele assunto. Ele não simplesmente escutou e passou batido, né? Orou e, olha, entreguei para Deus, está tranquilo, já fiz a minha parte. Ele refletiu, ele, vamos dizer assim, ele ruminou, né? Ele ficou ali sobre aquela questão muitos dias. Ele ficou alguns dias ali pensando sobre aquele assunto e talvez ele tenha pensado, o que eu posso fazer? Será que eu posso ir além da minha oração? Será que eu posso agir? E ali naquele momento, provavelmente o Espírito Santo, a presença de Deus e o relacionamento que ele tinha com esse Deus vivo, que naquela época ainda não era permanente na vida das pessoas, mas Deus estava disposto a se relacionar, desde o Antigo Testamento. Ele estava disposto, ele buscava se relacionar com as pessoas, e Neemias era uma dessas pessoas que tinha relacionamento com Deus, que orava, que conversava com Deus, porque oração é uma conversa. Ele falava e escutava, e tinha percepção, não só do céu, mas do que estava acontecendo. Você pode ver que Neemias, ele abriu mão, e agora é algo muito importante. Esse é um princípio. Ele abriu mão da sua zona de conforto. Ele saiu da zona de conforto, porque ficar no palácio, né? Você ficar no seu palácio, ou no palácio do rei, tudo bem, era uma função difícil, porque as pessoas, alguns inimigos, tentavam envenenar ao rei, e servir ao rei, você era o filtro. Se chegasse algum veneno, você morria antes do rei. Isso é o que Neemias fazia. Se você é da indústria, né, você pode lembrar que antigamente não tinha detectores de gases tóxicos. E como que as pessoas faziam? Elas levavam um passarinho, botavam na gaiola, e quando tinha algum vazamento de gás, o passarinho morria. E quando ele morria, as pessoas que estavam ali naquele ambiente já sabiam, olha, tem algo errado, vamos sair daqui. Neemias, ele era esse passarinho do meio. Ele era o filtro. Ele fazia uma função muito importante. E ele comia do melhor.
chefe do serviço, então ele provava, porque quem trabalha com alimentos e bebidas, e quando você é chefe de um buffet, de qualquer frente, né, e eu já trabalhei com isso, quando você está no comando de um grande evento, de um grande serviço de alimentos e bebidas, você é obrigado a provar para saber se aquela comida está na temperatura certa, se está no tempero correto, se está com o sabor adequado, se ela não está estragada. Então Neemias, ele era esse homem que fazia a conferência dos alimentos, que comandava o serviço ali do rei. Por isso ele tinha acesso ao rei, porque nesta época que Neemias vivia, quem servia ao rei não era qualquer um que chegava ao rei e falava com o rei, não era qualquer pessoa que tinha acesso ao rei. Você tinha toda uma questão de segurança. O rei era super protegido, tinha guardas, tinha uma guarda específica, além do exército, tinha uma guarda somente para o rei. Ele era cercado o tempo inteiro de guardiões, de pessoas, para alimentos, para bebidas, para tudo, porque ele precisava ser protegido. Ele era o soberano, ele era considerado um Deus. Mas Neemias não o considerava como um Deus, mas ele sabia que ele estava ali servindo a um rei, e ele se submetia àquela autoridade, fazendo serviço com excelência, com zelo. Por isso ele era valorizado também ali. Não era porque ele tinha condição de escravo que ele não fazia o melhor. Ele fazia o melhor, e por isso ele alcançou, né, aquele cargo ali, que era de extrema confiança. Ou seja, ele também era uma pessoa confiável no que ele fazia, na tarefa que ele executava. O rei confiava em Neemias. Aquele rei sabia que ele era um escravo, mas ele confiava a vida dele a um escravo. Porque muitas vezes as pessoas não morrem por uma arma, mas morrem pelo alimento. Muitas pessoas se envenenam, e aí o rei poderia se envenenar. Então ele confiava a vida dele, aquele homem ali que era um escravo. Imagina, um rei confiar a vida a um escravo. Era algo muito importante. Neemias era alguém importante, mas ele decidiu, por amor ao próximo, abrir mão daquele conforto, daquele cargo importante, que com certeza muita gente chegava, poxa, eu queria fornecer alimentos aqui para o rei. Chegava em Neemias. Muitas pessoas queriam mandar recados para o rei, às vezes, através de Neemias. Mas Neemias, ele decidiu abrir mão por compaixão do povo, porque Deus, naquela oração, naquele relacionamento que ele tinha, tocou o coração. Então você lê lá em Neemias 1:4, que ele falava assim: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Ele abriu mão, ele ora e age. Ou seja, ele escuta a notícia, ele senta, ele chora, ele ora para Deus, e aquilo dali movimenta o coração dele. Ele fala assim: nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Aí ele fala bem assim no capítulo 2: o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, ou seja, não foi de forma imediata. E ele vai para o rei, e o rei fala bem assim: o rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: você, como que você é? O seu trabalho, você vive triste, reclamando, murmurando? Pensa, Neemias era escravo, trabalhava para o rei, não tinha descanso, provavelmente não tinha folga. O rei comia todos os dias, né? Provavelmente. Eu também como todos os dias. Então Neemias estava ali em serviço todo dia. Mas ele trabalhava ao rei. Ele trabalhava entusiasmado, provavelmente, bem disposto, porque ele sabia que a alegria dele não estava na condição de escravidão, não estava naquela condição, mas ele tinha uma alegria em Deus, e isso era perceptível. O rei, ele sabia do bom humor, da boa disposição, da alegria que aquele servo tinha. Então o rei pergunta: por que você está triste? Você
você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Naquele momento, Neemias travou. Naquele momento, Neemias ficou com medo. Ele fala assim: olha, eu fiquei com muito medo. E respondi: que o rei viva para sempre. Ele não queria morrer. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Apesar do medo, ele foi sincero, ele foi transparente. E ele falou ali diante do rei: olha, não tem como eu estar bem. Todo aquele meu povo, veio a notícia que está tudo destruído, está tudo arrasado, terra arrasada, não tem recurso, as pessoas desprezam, né? Eu não sei exatamente quais os termos, ninguém sabe, mas ele deixou claro para o rei qual o motivo da sua tristeza, que não era o serviço, não era porque o rei estava fazendo algo errado, né? Ele deixou bem claro: olha, eu estou triste porque existe algo que está me deixando triste, que não é daqui. E o rei perguntou para ele: o que você quer? Olha, se Neemias não tivesse diante do rei, essa pergunta não tinha sido feita. Ele não só tinha relacionamento com Deus, mas ele tinha relacionamento com a pessoa mais poderosa da terra, que comandava tudo e que poderia fazer toda a diferença. Você pode ver aí que orar não basta, você precisa orar e agir. Quando você vê lá a segunda oração que Neemias faz, essa não, Neemias 2,4, o rei perguntou: o que você quer? Então eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei. Olha, naquele momento ele fez uma oração rapidinha, não usar. Deus, me abençoa agora, é agora, é a hora, me abençoa. Então o princípio é o que? Ele não estava orando só durante os meses anteriores. 4 meses, diz a Bíblia, 4 meses. Ele não só estava orando, mas ele estava o tempo todo ligado em Deus. E na hora que o rei perguntou, ele falou: Deus, me abençoa, porque agora eu vou mandar uma real aqui para o rei, né? E Deus o abençoou, porque a gente vai ver o resultado, né? A gente vê o resultado. E ele fala bem assim: então orei a Deus do céu, se o Senhor está contente comigo, o Senhor, ele está falando com o rei, né? E quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Ele já tinha um plano traçado. Ele já tinha na mente dele muito bem claro o que ele queria. Você sabe o que você quer? E se você estivesse diante do presidente? Se estivesse diante de um prefeito, de uma pessoa, né, do presidente da sua empresa, se você estivesse diante de alguém que tem os recursos que você precisa para fazer o que é certo, não é para você não, tá? Vê que Neemias não pediu nada para ele, pediu trabalho. Olha, deixa eu ir lá reconstruir uma cidade. Não era pouco trabalho não, era muito. Era reconstruir os muros de uma cidade, reconstruir muros, portões. Ele pediu, falou assim: olha, se você está contente comigo, deixa eu ir trabalhar, eu vou voltar. Diante do homem que tinha todo o recurso na terra, ele tinha já a estratégia traçada por causa do relacionamento com Deus. Ele provavelmente pensou: olha Deus, se você me der a oportunidade, olha Deus, se você abrir a porta, eu tenho que pedir isso, sabe? Quebra o coração do rei. Olha, Senhor, me dá uma oportunidade, me dá essa janela, me dá esse local, me ajuda. E Deus deu essa oportunidade. Neemias, ele buscou não só recursos no céu, mas buscou recursos da terra para resolver aqueles problemas que nem eram exatamente dele, mas do povo dele. Ele
pensou e falou assim, não, eu preciso buscar. Não basta só orar, tem que agir. Neemias, você pode, se você ler de 1 a 9, ele planejou sistematicamente. Ele pediu, e aí o rei, tendo a rainha sentada do seu lado, concordou com o pedido dele, ou seja, Deus abençoou o resultado da oração, porque era aquilo que ele queria. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora, e eu disse, ou seja, ele já tinha pensado quanto tempo levaria para reconstruir, para fazer aquela obra de reformar aquela cidade. Ele pediu também um favor, que me desse cartas para os governadores das províncias, ou seja, ele pediu autorizações, ele pediu cheques, recursos, ele foi ousado. Ele não temeu, ele falou, não, olha, já que você vai me liberar para ir lá trabalhar, eu vou precisar disso aqui, olha, sabe, eu preciso de tantos metros de madeira, eu preciso de cimento, eu preciso de pedra, eu preciso de artesão, eu preciso de autorização, eu não quero que ninguém fique me atrapalhando a construir não, porque eu preciso ir e voltar. Você não gosta de vir aqui? Então, olha, deixa eu ir, mas me dá os recursos para eu ir logo e voltar logo. Ele já pensou em toda a argumentação. Provavelmente ele escreveu, olha, se ele falar assim, eu falo isso, se ele falar não, eu falo aquilo. Ele pensou em toda a conversa, ele planejou, ele pensou em todas as etapas, ele criou um projeto, ele falou assim, não, se eu for para lá, eu vou fazer desse jeito, né, com esses recursos aqui, vou trazer, e se o rei me der esse tanto de recurso, eu faço desse jeito, se o rei me der mais, eu faço desse jeito. Então ele foi pedindo, ele pediu, e o rei, olha só, no versículo 8 diz assim, o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Ele tinha consciência que Deus estava com ele, ele tinha essa consciência. O texto diz, olha, ele me deu tudo porque Deus estava comigo, não era porque eu tinha mérito, porque eu estava trabalhando com ele, não era só isso, não era porque eu era bem humorado, que era bem disposto a fazer o melhor trabalho, Deus estava comigo. Então eu orei, e o rei me abençoou, porque não importa se quem é o rei da terra, não importa quem é o governante, quem é o presidente, porque se Deus está com você, Deus vai fazer este homem que tem todos os recursos, destinar esses recursos para que você faça uma obra para a glória de Deus, uma obra de serviço ao povo de Deus, que glorifica o nome de Deus. Você pode entender isso? Você entende isso comigo? Nesse texto, o rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército, né? Ele não foi sozinho, né? Tinha uma guarda, tinha um exército, ele tinha proteção. Então, ou seja, não era um trabalho qualquer, era um trabalho para o rei da Pérsia. O cara era poderoso. Rapaz, ó, tira um pouquinho aqui, um batalhão aqui, tira uns 100 homens aqui, vai com você, sabe, vai com os cavalos, você vai precisar, vamos tentar agilizar isso daí, vamos mandar um pessoal, porque aí não corre risco de ter assalto, de ter importúnio, né? Alguém ficar te atrapalhando, alguém querer te atrapalhar, eu vou mandar logo o meu exército, uma parte do exército, e aí ele planejou. Neemias apenas não agiu, ele tomou decisões. Se você ler em Neemias 2, de 11 a 16, você vai ver que ele tomou várias decisões. Eu cheguei em Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que eu pensava. Levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros, aqueles que tinham ido com ele. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale. E aí, então virei para o norte, ou seja, ele foi lá averiguar a situação. Ele precisava ir lá averiguar. Ele fez isso tudo, mas ele não ficou falando para ninguém. Ele foi lá, olhou o que tinha que olhar, mas não ficou, olha, não, vamos dizer que fosse hoje, ele não botou nas redes sociais, ele não publicou nenhuma notícia, ele foi na moita, ele foi assim, quieto, como uma pessoa que vai, que não quer nada, olhou, viu tudo como é que estava a situação, verificou se era aquilo mesmo, o que ele ia precisar, olha, será que tem tudo aqui? E depois que ele fez isso, né, ele
fala bem assim, ó, até ali eu, Neemias falando, até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, ou aos oficiais, ou a qualquer outra pessoa que eu iria tomar parte no trabalho, porque ele iria botar a mão na massa. Ninguém esperava. Poxa, o cara está lá no serviço do rei, vai vir fazer obra aqui. O cara é garçom. Será que ele tem alguma aptidão para ser pedreiro, para ser engenheiro, para ser mestre de obras? Mas ele não falou, ele não contou nada a ninguém. Mas era Deus estava falando ele, estava usando ele. Então, quando ele toma essa decisão, ele convoca o povo para agir. Depois que ele olhou, que ele decidiu, que ele já tinha planejado, pensado, averigou e falou assim, olha, ele fala bem assim, convoca o povo para agir. Ele não foi fazer sozinho aquela obra, não tinha condições, é uma cidade. Então, com a estratégia que Deus deu, ele falou assim, ó, vejam como é difícil a nossa situação, a cidade de Jerusalém está em ruínas, os portões foram destruídos, vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Fez um discurso, convocou o povo. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. Ou seja, ele não chegou de mão vazia, ele falou, olha, não é só isso que eu estou vindo aqui para falar com vocês que está tudo destruído, não. Estou falando para vocês virem comigo, não, ó, Deus me abençoou por causa disso, eu estou aqui com um exército, eu estou aqui com recurso. Olha as cartas aqui que o rei me deu porque Deus me abençoou. Ele mostrou, o povo tinha como acreditar, ele tinha as credenciais do relacionamento com Deus, que era fato, era concreto, era real. Não era um discurso vazio, olha, vamos lá reconstruir, não, ele tinha as credenciais, olha, Deus me abençoou, eu estou aqui, olha o recurso, o rei mandou recurso, mandou autorização para a gente trabalhar, para a gente reconstruir. E aí o povo disse, eles disseram, vamos começar a reconstrução. E quando isso aconteceu, você vai ver que vai acontecer o seguinte, ó. Quando eles começaram a fazer isso, Sanbalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam o que estavam fazendo e começaram a rir. Ou seja, já era costume, você lembra da notícia, que o pessoal zombava dos judeus, dos hebreus. Começaram a rir e caçoar de nós e disseram, o que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Só que eles não sabiam que Deus já tinha mandado o rei autorizar. Eles não tinham esse conhecimento. E aí ele respondeu, eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso, nós somos servos dele e vamos começar a construir. Ou seja, ele não falou, olha, eu estou aqui, olha, eu sou o servo do rei, não. Falou assim, ó, Deus me abençoou, eu estou aqui para começar a reconstruir. Quando ele usa o nome de Deus e não dele, mostra também de quem ele era. Ele era um humilde servo de Deus, ele não quis se exaltar, ele não quis discutir, ele falou, olha, Deus me abençoou, eu vim para reconstruir, não adianta reclamar não. Você acha que ele recuou? Porque aqueles bando de gente que estava lá, que tinha mais gente, só está citado esse, mas tinha outras pessoas que não tinham interesse que Jerusalém ficasse bem, porque ali era um núcleo, era um local, se estivesse fortificado, teria empecilhos para aqueles outros povos se aproveitarem. Já viu aquele que se aproveita da desgraça dos outros? Esses daqui eram esses que se aproveitam da desgraça dos outros. Eles não queriam que os hebreus reconstruíssem, eles não estavam felizes com a reconstrução, eles queriam que ficasse uma desgraça mesmo, que ficasse tudo destruído mesmo, que nada fosse feito. Era isso que eles queriam. Você já pensou? Tem muita gente assim, que se aproveita da desgraça, ri e quer que continue assim, tudo ruim, tudo quebrado, tudo destruído. Quando vem alguém e fala, o que você vai fazer? Você está achando o quê? Que é assim, chegar aqui e reconstruir? Mas não, mas ele não recuou, ele manteve firme,
firme nos propósitos, na visão de Deus. Ele não recuou diante dos obstáculos, diante daqueles homens. Quando você vê Neemias 3, você pode saber o que será que determinou esse sucesso todo, né? Apesar de toda essa história que aconteceu aqui, a gente pode tirar alguns ensinamentos desse texto aí, do Neemias 3:1 até 3:32. E eu não vou ler tudo porque não dá tempo, mas segundo um autor que é muito famoso, John Maxwell, sobre liderança, esse autor é uma referência no mundo, né, tem muitos livros vendidos. Ele fala bem assim: o trabalho em equipe faz os sonhos se realizar. Você já viu uma equipe bem disposta, bem organizada, bem coordenada, bem dividida? Você já viu um trabalho de equipe bem feito? Quando a equipe trabalha com o objetivo, com o mesmo propósito, confiante que tem os recursos necessários, que cada um no melhor lugar, as pessoas com aptidão para aquele lugar, com segurança, com recurso, as coisas dão certo. Dão certo. E o que a gente pode pensar? Será que tem algum fator que determinou esse sucesso? Pessoas certas no lugar certo. Quando você consegue escolher ou ver pessoas que têm uma habilidade, você consegue enviar as pessoas para aquele local que ela tem habilidade, aquilo vai acontecer melhor. Por exemplo, não vai dar certo se alguém me escalar para uma equipe de louvor. Eu não tenho essa habilidade. Não é que eu não quero cantar. Eu não sei cantar. Não tenho essa habilidade, não tenho esse talento. Então, se eu estiver, por exemplo, cantando, vai dar ruim, vai ficar feio. Não é o melhor local para eu estar. Já viu quando você põe alguém que não tem uma habilidade manual para fazer um recorte? O cara pode ser adulto. Pode ser até uma mulher ou um homem. Não, às vezes não tem essa habilidade para cantar. Não tem habilidade. Se você não tem habilidade para aquela tarefa, você pode fazer a tarefa para Deus? Pode. Claro que pode. Mas quando você está no local da sua habilidade, aquela tarefa sai melhor. Então, para quem lidera, para quem quer ter sucesso, uma das coisas é você saber qual é a habilidade da pessoa e colocar ela no lugar certo. Ou você colocar mais próximo daquele local certo. E se não tiver, aí vai quem tem mesmo. Né? Se só tiver atacante, vai todo mundo atacante. Se só tiver defesa, vai todo mundo na defesa. Não importa. Mas se você tiver um atacante e uma defesa, você põe um atacante no ataque e aquele cara que defende, o zagueiro, na defesa. Cada um com a sua habilidade, goleiro no gol. Isso é um princípio para que tenha sucesso. O líder precisa de uma visão do alto, como alguém que está numa torre. Já viu quando você tem a liderança, você precisa estar no lugar mais alto. Ou seja, você precisa ter uma visão do todo. Você precisa ter essa visão. Buscar ter essa visão é uma estratégia que vai melhorar a sua coordenação dos recursos que você tem. E recursos humanos são essenciais para qualquer projeto que faça ter sucesso. Não basta você ter recursos materiais, tem que ter gente para movimentar. E na igreja é assim também. E no mundo é assim também. Por isso que Neemias é um dos principais livros usados sobre liderança. Outra coisa que determinou o sucesso: mobilizar e motivar as pessoas. Neemias soube mobilizar, ou seja, ele soube pegar aquelas pessoas, juntar elas. Ó, gente, vamos todo mundo aqui fazer essa obra de construção. Ele trouxe os argumentos certos, ele convenceu as pessoas, ele sabia quem eram as pessoas, por isso ele motivou as pessoas, ele conhecia as pessoas, ele colocou empolgação no coração, ele trouxe emoção, ele juntou, ele direcionou todo mundo com o mesmo esforço para a mesma coisa.
Não é todo mundo no mesmo lugar, é com o mesmo esforço, com esforço equitativo. Todo mundo vai se esforçar. Precisa de todos. Todos precisam estar envolvidos como uma equipe. Todo mundo trabalha, não tem ninguém no banco de reserva. Todo mundo está com a mão na massa, inclusive eu, que sou líder. Isso que Neemias fez. Ele que era o líder. Ele era o exemplo. Então, se você quiser ir um pouquinho mais para frente, e não é o capítulo que a gente está falando, mas diz assim em Neemias 5,13: depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumpriram a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram amém, que assim seja, porque ele também estava fazendo. O outro princípio era cooperação. Neemias 3, ele determinou o sucesso, ou seja, esse era o princípio da cooperação. Se todo mundo não faz, se todo mundo não coopera, ou seja, cooperação, você vê que todas as palavras têm ação, todo mundo junto, cooperando com o mesmo propósito, com a mesma missão. Outro fator que fez toda a diferença é a tal da inteligência emocional. Quando você lê Neemias 3, você vê que ele tem uma inteligência emocional, ou seja, isso é sabedoria, não é só conhecimento. Ele não tinha só conhecimento dos recursos das pessoas, mas ele soube usar esse conhecimento através de uma inteligência emocional para lidar com as dificuldades. Ele não sucumbiu diante dos opositores. Ele não deixou as pessoas desanimarem. Ele colocou cada um no seu lugar, valorizou todo mundo, chamava as pessoas pelo nome, deu segurança, ou seja, quando as pessoas estavam trabalhando, elas agiam com segurança. Ali tinha uma segurança, porque existiam opositores, existiam pessoas que não queriam que aquela obra fosse concluída. Sempre existe aquele cara que quer atrapalhar a sua tarefa. Às vezes intencionalmente, às vezes sem intenção, mas atrapalha do mesmo jeito. E precisa de segurança. Qualquer local onde você for trabalhar, se não tem segurança, não funciona. Por isso que hoje é tão valorizada toda a segurança do trabalho. Segurança do trabalho não é só para trabalhar em segurança. Segurança do trabalho é quando você vai e volta, e não morre, não leva um tiro. Tudo isso faz parte de um contexto geral. Você tem alimento, você tem os recursos, você tem as ferramentas. Isso é segurança. Ele cuidou disso, ele usou essa inteligência para motivar, para reunir as pessoas, para as pessoas cooperarem, para coordenar esse trabalho e para valorizar. Ele valorizou todos, porque tinha um lá que foi reconstruir o portão do esterco, o portão, provavelmente o portão do lixo, onde era botar as coisas fora. Era um portão muito cheiroso. Ele só fez aquilo lá, mas ele teve o seu valor, porque teve outros que fizeram mais. Mas ele valorizou essa pessoa. Ele não deixou de valorizar, está registrado no texto. Ele valorizou quem fez um pouco. Todo mundo tinha valor, todo mundo é valoroso. Isso é inteligência emocional. Não dá para você não valorizar só porque a pessoa fez um pouco. Mas aquele pouco fez diferença no todo. A obra está completa porque todo mundo fez um pouco. Alguns fizeram mais, outros fizeram menos, conforme as condições, as habilidades. Mas ele valorizou. Isso é um fator de sucesso. Ele era um grande líder. Valorize a todos, né? Dê segurança no trabalho. E outra questão é a comunicação. Ele deu instruções claras. Quando alguém tinha dúvida, ele ia lá e falava. Ele comunicava de forma direta, clara. Todo mundo entendeu o que tinha que fazer e fez. Comunicação não é só você falar, é o outro entender o que você está falando. Então, se eu falei durante esse tempo e você não entendeu, não adiantou nada. A comunicação só é efetiva quando a outra pessoa que recebe a mensagem compreende e recebe aquela mensagem e leva a mensagem. Então, se você não compreende a mensagem, a comunicação não é efetiva. Esse é outro princípio de sucesso. Por isso que ele teve sucesso, porque ele comunicou de forma eficaz e eficiente. Comunicação. E por último, agradecendo já esse tempo que a gente teve aqui, você sabia que eram 8 portas, né, naquele tempo que Jerusalém tinha, e foram 38 grupos de trabalho? Não foi um trabalho fácil.
mas ele teve sucesso porque Deus estava com ele. E você? Qual é o trabalho que Deus está te chamando para fazer? Depois você comenta aí se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, e não só comenta, ora e age, tá bom? Combinado? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.